A história humana está cheia de episódios marcantes, alguns de vitória, outros de sofrimento e perda. Mas o que muitos não percebem é que em todas as eras da história, desde os tempos antigos até os dias atuais, as mentiras sempre tiveram um papel fundamental na forma como as sociedades reagem a eventos dramáticos e impactantes. Um exemplo claro disso aconteceu durante a Idade Média, um período que foi profundamente moldado por tragédias, como a Peste Negra, que assolou a Europa no século XIV. Vamos entender como, nesse contexto, o fenômeno que hoje chamamos de fake news ou notícias falsas, já estava presente, afetando a forma como as pessoas entendiam e reagiam a uma das maiores catástrofes da história. Antes de entrar nas mentiras que circularam durante esse período, é importante situar o que foi a Peste Negra. Esse evento devastador, que ocorreu entre os anos de 1347 e 1351, foi uma pandemia causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, transmitida principalmente por pulgas de ratos. A doença matou entre 1/3 e metade da população europeia. A peste negra não foi apenas uma tragédia biológica, mas também social, política e econômica. E é nesse cenário de medo, dor e incerteza que surgiram as primeiras grandes campanhas de desinformação. Na época, o conhecimento científico era muito limitado. As explicações sobre doenças eram muitas vezes baseadas em superstições, crenças religiosas e teorias místicas. A ausência de compreensão sobre o funcionamento das doenças fez com que muitas pessoas buscassem explicações alternativas, frequentemente distantes da realidade. Como resultado, a peste negra não foi apenas uma ameaça biológica, mas também uma fonte de desinformação. Vamos explorar como as fake news se espalharam, exacerbando ainda mais o caos e o sofrimento de uma população já devastada. A primeira grande mentira que circulou na Idade Média foi a ideia de que a peste era um castigo de Deus. No contexto de uma sociedade amplamente religiosa, essa explicação se espalhou rapidamente. Muitos viam a peste como uma punição divina por pecados cometidos, e isso levou a reações extremas de arrependimento e temor. Alguns grupos se entregaram a práticas de autoflagelação, acreditando que isso poderia aplacar a ira divina. A ideia de que a peste era um castigo divino estava longe da verdade científica, mas se propagou com tanta força que teve um impacto direto no comportamento das pessoas e das autoridades da época. Além disso, outra explicação muito difundida foi a de que os judeus eram responsáveis pela propagação da doença. Esta é uma das formas mais antigas e prejudiciais de fake news que conhecemos. Os judeus, que viviam em comunidades relativamente isoladas dentro das cidades europeias, foram acusados de envenenar os poços de água, supostamente espalhando a peste entre a população cristã. Sem nenhuma base científica, essa teoria foi rapidamente adotada por muitos e levou a um aumento significativo nas perseguições contra os judeus. Em diversas cidades, foram organizados massacres, e muitas sinagogas foram destruídas. Em alguns casos, as comunidades judaicas foram expulsas das cidades ou até mesmo queimadas vivas, tudo por causa de uma mentira que se espalhou com grande velocidade. O medo coletivo também gerou uma série de outras teorias e rumores. Em algumas regiões, acreditava-se que a peste era transmitida por um ar maligno, conhecido como miasma. Essa teoria, que associava doenças a vapores tóxicos ou poluição do ar, tinha um fundamento parcial, pois de fato algumas doenças podem ser propagadas por um ambiente insalubre. No entanto, a ideia de que o ar era a principal causa da peste estava equivocada. Mesmo assim, ela gerou uma série de precauções, como o uso de máscaras estranhas e roupas protetoras, que buscavam impedir que as pessoas inalassem esse ar contaminado. Essas práticas, embora não efetivas, eram baseadas em informações erradas, mas muitas vezes se tornavam uma forma de prova contra aqueles que defendiam explicações científicas ou mais racionais. Ainda mais interessante é observar como as autoridades da época, como a Igreja e os governantes, lidaram com essa desinformação. Sem uma compreensão clara da ciência e das causas da doença, eles também recorreram a explicações que não estavam fundamentadas na realidade. Por exemplo,
Algumas autoridades religiosas encorajaram as peregrinações como uma forma de buscar a cura ou a proteção divina contra a peste. Muitos acreditavam que a visita a santuários e a realização de promessas religiosas poderiam afastar a calamidade. Claro que isso não tinha base científica, mas em um momento de desespero, as pessoas estavam dispostas a acreditar em qualquer coisa que oferecesse esperança. Esse comportamento, embora influenciado pela fé, foi amplificado pela falta de conhecimento concreto sobre o que estava realmente acontecendo. A falta de informação e o isolamento das comunidades também ajudaram a espalhar rumores ainda mais estranhos. Em algumas regiões, surgiram histórias de que as mulheres, por serem consideradas mais vulneráveis à doença, eram as principais responsáveis pela propagação da peste. Isso levou a uma perseguição ainda maior contra as mulheres, muitas vezes acusadas de bruxaria e de práticas ocultas. Em um período já marcado pela superstição, a combinação de ignorância e medo fez com que muitas mulheres fossem injustamente condenadas e mortas. Essas fake news eram, em muitos casos, fabricadas por aqueles que buscavam encontrar uma explicação simples para uma tragédia complexa e incompreensível. Além das mentiras sobre a origem da doença e suas possíveis causas, também surgiram muitos boatos sobre como se proteger da peste. Algumas pessoas acreditavam que carregar amuletos ou recitar orações poderia proteger contra a doença. Outros recorriam a métodos extremamente questionáveis, como beber urina ou usar substâncias que, na realidade, apenas causavam mais danos à saúde. Esses boatos, muitas vezes impulsionados pelo desespero, tinham uma base muito mais psicológica do que científica, mas mostravam como a falta de conhecimento científico e o medo coletivo eram terreno fértil para a propagação de notícias falsas. No entanto, é importante lembrar que a peste negra não foi o único evento na Idade Média em que a desinformação teve um papel crucial. Ao longo dessa época, outras epidemias, como a peste de Justiniano, também foram acompanhadas de uma enxurrada de teorias infundadas e explicações erradas. O medo do desconhecido sempre foi um terreno fértil para o surgimento de boatos, especialmente quando a ciência não era acessível à maioria da população. Esse panorama de fake news na Idade Média, impulsionado por uma combinação de superstição, medo e ignorância, nos mostra como, ao longo da história, a desinformação sempre teve um impacto profundo nas decisões sociais e políticas. É fascinante perceber como, embora as circunstâncias tenham mudado drasticamente, as notícias falsas, ou fake news, continuam a ser um problema central em nossa sociedade. Como vimos, durante a Idade Média, as mentiras ajudaram a espalhar o medo, a perseguição e a destruição, e a falta de informações confiáveis levou a consequências devastadoras. Por isso, é crucial que hoje, mais do que nunca, busquemos o conhecimento verdadeiro e confiável. A lição da peste negra é clara: as fake news podem ser tão prejudiciais quanto a doença em si, e o efeito delas pode ser devastador para sociedades inteiras. Devemos estar atentos à desinformação e buscar sempre fontes confiáveis e baseadas em evidências, para que não repetamos os erros do passado. Se você gostou deste vídeo e acha que o tema das fake news na história é importante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Dessa forma, você nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como este, sempre baseados em fatos históricos e com a responsabilidade que a história exige de nós. Até a próxima!